E deixa eu te perguntar uma coisa, você está participando hoje desse encontro porque você está procurando o quê? Está esperando alguma coisa em específico do curso? O que você está querendo aprender? O que você está querendo... Não, na verdade eu já fiz um curso com vocês, um de workflow nossa, deu um branco agora, com o Paulo, workflow digital. Uhum. Eu gostei muito do curso. Aí eu vi o de edição e eu estava querendo fazer alguma coisa para aperfeiçoar o DaVinci. Esse curso até eu não fiz matrícula nele ainda. Eu queria entrar hoje para conhecer você e dar uma olhada como que seria, porque eu não sei se eu vou ter disponibilidade no final de outubro, sabe? Eu ainda estou acertando. Mas me parece que esse curso já foi dado outras vezes, não é isso? E eu não consegui entrar da outra vez para ver essa conversa. Aí eu pensei, dessa vez eu não quero perder, porque eu queria pelo menos me inteirar um pouco. É um curso que com certeza eu vou fazer ele. Não sei se eu vou conseguir fazer nessa jornada, mas com certeza eu vou fazer. Entendi. Então, é o quarto módulo, quarto curso que a gente está dando, né? Uhum. Não sei se você conhece esse curso. Peraí que eu acho que entrou alguém. Rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo ver. Eu não estou vendo, o Adriano, eu acho que eu entrei pelo Você entrou pelo link, pelo convite. Eu estou vendo aqui. Tem Maria Gabriela Parece que entraram mais duas pessoas aí. Maria Gabriela e quem? Maurício. Maurício, é que eu não estou conseguindo ver o nome das pessoas. Maria, acho que saiu, né? Oi, Maurício, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com você? Joia. Só anotando aqui, ó. Já edita no DaVinci. Ô, Maurício, eu tô fazendo umas perguntas para conhecer um pouco os interessados no curso, para saber o que vocês estão esperando do curso e para saber se vocês já têm alguma experiência com cinema, alguma experiência com edição, se já conhece o programa que a gente usa, que é o DaVinci, ou se tem experiência com outro programa de edição. Você podia se apresentar e falar um pouquinho, por favor, sobre essas questões? Sim, eu não tenho muita experiência com cinema ainda. Eu participei recentemente de uma oficina de montagem do Festival Guarnicê e foi minha primeira experiência com montagem. Aí a minha maior dificuldade ainda é os conceitos dentro da montagem e o software. E o software que eu usei, que eu tenho instalado aqui, eu tenho o DaVinci também, mas o que eu uso mais é o Premiere. Tá, entendi. Mas o seu computador, ele roda o DaVinci numa boa, né? Roda. Tá bom. Então tá. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho como funciona o curso, esse curso Fazendo Filmes da ABC, em geral, e depois eu entro de maneira mais específica no curso de edição, tá? O curso, ele está pensado em diferentes módulos para, no final, se realizar 4 curtas-metragens. Então, a gente tem a turma de roteiro, que já está escrevendo os roteiros, a turma de direção, a turma de fotografia, de captação de áudio, de direção de arte, enfim, várias turmas que no final se juntam para produzir esses curtas, tá? Então, os alunos de direção vão dirigir, os alunos de fotografia vão fotografar e vocês vão editar os curtas. Então, o módulo de edição, são 2 módulos, na verdade, o prático e o teórico. Ele está pensado para preparar vocês para poderem, no final do curso, terem a segurança para editar esses curtas sozinhos. Eu vou orientar, eu vou estar junto, a Mariana, que é monitora de edição e que vai dar uma orientação, vai dar umas aulas também de DaVinci para os que estiverem interessados.
também vai acompanhar vocês durante esse processo de edição, né? Então, eu acompanho a parte mais conceitual de montagem, e a Mariana, ela está filmando, mas ela vai tentar dar um alô para vocês daqui a pouco. Vamos ver se ela consegue. A Mari, ela acompanha vocês mais nas questões técnicas, tá? E assim, aí a gente tem, quando a gente chega lá no final do curso, né? Então, além do curso preparar vocês para poderem pensar a montagem e executar, dominar a técnica, né? Inclusive o software, a gente também prepara vocês para vocês entrarem no mercado de trabalho com uma postura profissional, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem um cronograma, a gente tem uma estrutura, né, bem realista, assim, bem próxima do mercado. Eu acho que a escola ela se diferencia das outras escolas de cinema por isso, né? Então, a gente tem um cronograma muito bem fechado, muito bem elaborado. Tá? A gente está dentro de uma cadeia de produção, dentro de um workflow, né, onde a gente, enquanto vocês estão editando o primeiro curta, né, o editor está editando o primeiro curta, o assistente já está preparando o segundo curta. Então, quando o segundo editor pega o material do segundo curta para editar, o assistente do terceiro curta já está preparando, e o primeiro curta a gente já está mandando para finalização de som e para finalização de imagem, para correção de cor. Tá? E depois ele vai para mixagem e no final a gente faz o master. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão adquirir essa consciência de que um cronograma precisa ser respeitado, né? Porque a gente está dentro desse workflow, trabalhando com vários outros profissionais. Então, se a gente atrasa um dia de edição, a gente vai atrasar um dia da edição de som, vai atrasar um dia da correção de imagem. Então, assim, a gente não atrasa, né? A gente edita da melhor maneira possível, com a minha orientação, dentro daquele tempo estipulado, tá? Até porque quando a gente está no mercado, a gente tem os dias de edição custa muito dinheiro, os dias de produção de som, os dias de edição, de correção de cor. Então, assim, a gente, né, tenta trabalhar com um workflow bem realista. Então, assim, e aí quando a gente chega lá eu estou começando pelo final, eu estou indo do final do curso para o início, para vocês entenderem aonde que a gente vai chegar, né? E aí, quando a gente chega lá no final, a gente tem uma estrutura de montagem muito bem organizada também, né? A gente tem a parte da assistência, depois a gente tem a parte da edição, que é separada, a gente apresenta o primeiro corte para a turma toda, a gente vê o corte, debate, o editor conversa muito, trabalha em conjunto com o diretor, traz para a gente na sala de aula de edição o que foi conversado com o diretor, o que o diretor pediu, quais foram as alterações pedidas, né? O que ele não gostou. Aí o editor faz um segundo corte, apresenta de novo para a gente discute até ele entrar num corte final, tá? Enfim. Eu vou dividir aqui com vocês nosso programa para vocês entenderem como que o curso está pensado, tá? Então, assim, o programa que a gente usa é o DaVinci, tá? A gente trabalha com esse programa, o que a gente escolheu, né? Dentro de vários programas que estão aí no mercado, por que a gente trabalha com o DaVinci? O DaVinci, ele é um programa que ele está entrando fortemente no mercado por causa da facilidade do DaVinci de comunicar, né, com as outras etapas da pós-produção. No mesmo programa, a gente edita, a gente finaliza, né? A gente edita, a gente edita a imagem, edita o som, a gente corrige cor e a gente faz os efeitos visuais, né? Então, a gente não precisa exportar
sei lá, um XML, um AF para o som, para abrir num outro programa, não. O editor de som, ele abre o mesmo projeto, trabalha, e aí a gente abre, aí automaticamente aquilo vai para a nossa timeline, né? E a mesma coisa com o pessoal do design gráfico também. Então, tem uma facilidade muito grande, né? E, além disso, é um programa gratuito, e ele está começando a entrar em todas as produtoras, né? As produtoras estão começando a usar o DaVinci. Então, uma maneira de preparar vocês também para saírem do curso já prontinhos para entrarem, pegarem um trabalho. A única questão do DaVinci que eu vejo é que ele é um programa um pouco pesado, tá? Ele exige bastante do computador. Então, a gente pede para vocês se certificarem que vocês têm um computador, que rodem bem o DaVinci, que não vai ficar travando, tá? Bom, dá uma travadinha de vez em quando, é normal, assim, mas que vocês consigam editar no DaVinci, tá? Então, a gente tem esses 2 módulos de edição, que é o módulo teórico e prático, que eu vou dar, e a gente tem o módulo de DaVinci, que é ministrado pela Mari, tá? Os alunos que já dominam o DaVinci não precisam fazer, mas os que não dominam, a gente pede para que vocês façam, porque vocês vão precisar conhecer bem o programa para vocês editarem, tá bom? Então, o módulo teórico, o que a gente vai ver no módulo teórico? O módulo teórico está pensado para vocês, para fazer uma abordagem mais geral da montagem, os conceitos de montagem, para a gente pensar a montagem, né? Então, eu sempre falo, nenhum corte é gratuito, a gente não faz um corte só por uma questão estética, para uma coisa, né, para dar ritmo. Claro que o ritmo é importantíssimo, mas todo corte, ele tem um propósito, ele está ali comunicando, criando sentido, criando emoção, tá? Então, a gente vai trabalhar com alguns autores, é um curso bem teórico mesmo, né? E a gente vai trabalhar com alguns autores que pensaram a montagem, tá? Então, as aulas, elas estão separadas aqui, né? A primeira aula eu chamei de Fundamentos Históricos e Teóricos da Montagem Cinematográfica, tá? Então, a gente vai lá no início da montagem, tá? Quando dos primeiros filmes, para a gente entender um pouco da onde vem, um pouco a evolução, da onde vem a montagem, né? Por que a gente hoje corta desse jeito? Por que hoje a gente não acha estranho, né? Essa descontinuidade, né? Essa ruptura espacial? Por que a gente aceita isso, né? E por que a gente estuda isso? Além de ter um conhecimento, serve de referência. Muitas vezes a gente está fazendo um filme e que está ali, quase todo filme bom, filme bem feito, está carregado de referências históricas do cinema, tá? Então é importante a gente conhecer isso, a gente até conversar com o diretor vai chegar na ilha de edição cheio de referências, a gente precisa falar a mesma língua que ele, né? Então, a gente vai fazer um apanhado geral histórico. E aí, depois a gente vai estudar algumas categorias estéticas de montagem, criadas por alguns autores, tá? Para a gente entender o que são essas categorias. E aí, a gente vai entrar numa questão bem técnica de linguagem cinematográfica, tá? A gente vai se apoiar pelo cinema narrativo para a gente entender a linguagem cinematográfica. Como que a gente constrói um filme na sala de edição de uma maneira que o espectador entenda muito bem o que está sendo contado e entenda a geografia espacial, a diegese do filme, entenda para onde o personagem está indo, para quem ele está olhando, os raccords de movimento, de olhar, enfim, a gente vai... algumas regrinhas
também básicas da linguagem clássica, né? O eixo, quando a gente precisa respeitar o eixo, quando a gente salta o eixo com alguma intenção dramática, narrativa, né? Como que a gente faz para não para usar os diferentes valores de plano de maneira que não provoque um ruído, né? Ou ao contrário, quando a gente quer provocar um ruído, a gente vai estudar alguns filmes do cinema moderno, né? Onde se praticava muito os jump cuts propositais, tá? Então a gente vai fazer um pouco também de comparação com a linguagem clássica e quando que a gente rompe essa linguagem clássica com intenção. Aqui o que eu quero mostrar para vocês é que nada é feito porque é legal, porque é maneiro, porque dá... Não, tudo, se a gente quer romper com a linguagem é porque a gente tem alguma intenção, tá? E aí a gente vai ver uma questão de construção de espaço, tempo e ritmo, tá? Que é importantíssimo para a gente construir também o nosso relato, né? O ritmo, ele está ali de acordo com os sentimentos, as expectativas das personagens, mas também do espectador. A gente vai falar um pouco de Hitchcock, por exemplo, como ele trabalhava com essa questão do tempo e do ritmo para criar suspense, tá? A gente vai ver um pouco disso também. E aí a gente vai entrar em 2 aulas bem específicas para edição de ficção, tá? E eu chamei aqui Construindo Atuações Convincentes. Vocês vão trabalhar no final com ficção, tá? Então, por isso que eu dediquei uma aula só para edição de ficção, concentrando nos atores, nos personagens, porque eles são o coração do nosso filme, né? O espectador, se ele não acredita naquele personagem, se ele não se identifica com aquele personagem, a gente perde aquele espectador. Então, eu vou dar uma aula só focada nisso. E a última aula é uma aula sobre documentário, edição de documentário, onde eu vou... Porque isso ajuda vocês a trabalharem o material bruto, mesmo quando a gente está trabalhando na ficção, trabalhar o material bruto pensando em como a gente pode criar sentido, né? Como a gente pode sair ali do óbvio, trabalhar com as metáforas, trabalhar com os contrapontos, para criar um sentido não óbvio, né? A gente convida o espectador para participar também da construção ali do filme, né? A gente convida o espectador a ser mais ativo ali quando ele está vendo o filme. E aí, para praticar isso, eu vou trazer essa aula de edição de documentário usando material de arquivo, como a gente recicla um material de arquivo para, né, como a gente dá expressividade para esse arquivo, e criando novos sentidos, né? E aí essa aula eu pensei, quando a gente começou o curso, que a gente foi bem no início da pandemia, estava todo mundo confinado, eu pensei, gente, a gente não está podendo filmar, mas a gente pode editar, né? Não podemos editar, então vamos pegar arquivos, claro que a gente não pode fazer um filme pegando imagem de qualquer lugar e botando para circular, porque tem uma questão muito séria de direitos autorais, né? Mas, assim, a título de exercício, para a gente pensar a montagem, para a gente ver como que a gente cria sentido, como a gente aproxima planos, como a gente distancia planos, como a gente trabalha com a música de uma maneira não óbvia, uma música que ela acrescente sentido também, para além de criar emoção, porque a música ela é perigosa, né? É muito fácil chegar, né, num lugar emotivo usando a música. Então, mas como a música ela pode ser expressiva também, né? Então a gente vai trabalhar com esses elementos. Nesse curso teórico eu vou passar alguns exercícios pequenos para vocês, tá? De 1 a 2 minutos no máximo,
que aí no final da aula eu passo o exercício e na outra aula a gente começa vendo os exercícios de todos vocês, a gente discute um pouquinho e depois começa o conteúdo novo, tá? Bom, eu vou falar do módulo prático e aí depois eu abro aqui para vocês colocarem suas perguntas, tá? E aí o segundo módulo, que é o módulo prático, editando o curta, é isso, né? Vocês vão editar o curta. Aí eu separei aqui por aula, mas na verdade, assim, não é a primeira aula, a gente vai fazer análise do roteiro, a segunda assistente de edição, a terceira edição do primeiro corte, a quarta corte fino, a quinta edição de som e a sexta picture lock, não. Mas não vai ser nessa ordem, mas a gente vai ver isso tudo. Por que não vai ser nessa ordem? Porque vocês vão estar editando 4 filmes em paralelo, tá? Então, é isso. Enquanto na primeira aula a gente vai analisar... Desculpa, a gente vai ter uma aula aqui no Editando Curta, a primeira aula de todas, eu vou convidar a minha assistente de montagem, que é a Liana Riente, para dar uma aula de assistência para vocês, tá? Então... é uma aula imperdível essa aula, porque muitos de vocês saem do curso e vão trabalhar como assistente, tá? Um caminho natural para se chegar à montagem é começando como assistente. Hoje em dia, tem escolas de cinema, escolas de montagem, algumas pessoas conseguem sair da escola e entrar direto para montar, mas normalmente a gente começa como assistente. Então, é muito importante saber... como se recebe o material, como se organiza, né? Como se trabalha no documentário, como se trabalha na ficção, como se relacionar com os editores, né? A metodologia de organização, acho que é o mais importante, assim, acho que a montagem, o pensamento de montagem, principalmente no documentário, começa ali naquela organização. Então, tem várias maneiras possíveis, né? De se organizar, mas quando a gente organiza por diária e o montador recebe aquele material organizado por diárias, ele pensa a estrutura de filme de um jeito. Quando ele recebe por personagens, ou quando ele recebe por locação, né, ele pensa diferente. Então, eu digo que a assistência ela vai interferir muito na própria estrutura do filme, né? Isso no documentário. Na ficção, a gente tem um boletim, vocês vão receber o boletim bonitinho de som e de continuidade, onde vai estar lá discriminado direitinho, né? Isso tudo eu vou mostrar para vocês nas aulas. Mas a gente tem, todos os planos filmados, eles têm um nome, um sobrenome, né? Eles são identificados lá como fazendo parte, de acordo com o roteiro, fazendo parte da sequência 1, plano 1 e o take, né? Toda vez que aquele plano é refeito, ele ganha um nome novo, que é o take. Então, é o plano 1, take 1, take 2, take 3. E aí, quando na assistência de montagem, vocês organizam isso de acordo com o roteiro, tá? De acordo com as claquetes, direitinho. Então, o editor ele consegue ver ali, naquela organização, mais ou menos como está estruturado o filme. Ele vê quantas sequências, quantos planos ele tem e mais ou menos quantos takes de cada plano que ele vai precisar escolher. Então, o momento importante da montagem é o momento de ver o material, selecionar os melhores takes. Normalmente, o diretor... lá no nosso boletim de continuidade, vem marcado qual é o melhor take para o diretor, mas a gente vai ver, porque às vezes o melhor take para o diretor não é o que está pegando melhor com os outros takes, né, com os outros planos, desculpa, ali na montagem que a gente está fazendo, então a gente vai colocar um outro, e aí o diretor vai vir na ilha, vai questionar por que você escolheu esse plano e não o que ele indicou, e aí você vai ter que defender o porquê. E aí você vai lembrar das nossas aulas de teoria da montagem para poder defender as suas escolhas para o diretor, tá? Então, assim, enquanto no primeiro dia de aula, né, a gente vai analisar 1 ou 2 roteiros, tá? Os 2 primeiros, e aí a gente já vai começar
a organizar o primeiro. Tá? Na segunda aula, a gente já vai analisar o seguinte roteiro e o editor número 1 já vai apresentar o primeiro corte, a gente vai discutir o primeiro corte. Tá? E aí o assistente de edição já vai começar a preparar o material do segundo filme. Na terceira aula, a gente já vai analisar o roteiro do terceiro, do quarto. Eu gosto de analisar o máximo de roteiros no início, porque depois o volume de trabalho vai crescendo, porque os filmes vão rodando em paralelo, né? E aí a gente analisa o quarto roteiro, a gente vê o corte final do segundo e vê o primeiro corte do primeiro. Se o primeiro corte ainda não estiver pronto, a gente vê como está a organização porque tem dias que a gente ainda não tem o primeiro corte, aí a gente abre a organização do assistente para ver como que ele organizou, se está certo. Vocês vão aprender a sincronizar, então a gente, né, não é só sincronizar, tem que sincronizar, depois tem que revisar. Então o assistente de edição, ele revisa tudo muito para não deixar furo. Se as sincronizações estão certas, se a organização está ok, tá? Aí a gente vê o corte final e o primeiro corte do outro. Aí depois, e assim vai. Tá? Aí depois o primeiro e o segundo filme vão estar prontos, aí a gente vai ver o primeiro corte do 3, o corte final do 3 e o primeiro corte do 1. E aí depois a gente vê o corte final do último filme juntos e discute, tá? E aí eu vou passar para vocês como se trabalhar um pouco o som, porque a gente tem o editor de som, mas a gente manda, a gente apresenta, primeiro que a gente apresenta o primeiro corte para o diretor. O primeiro corte, às vezes, não. A gente pede para o diretor ter um pouco de compreensão de que se trata de um primeiro corte. Mas o corte final, a gente apresenta para o diretor com uma proposta de edição de som, tá? A mais elaborada e polida possível. Então, vocês vão fazer um som bonitinho, porque o diretor, ele não sabe, né, que aquilo ali depois vai passar pelo editor. Ele sabe que vai passar pelo editor, mas ele não sabe que o negócio vai melhorar tanto. Então, às vezes ele acha que o corte está estranho, mas o corte não está estranho. O que está estranho é o som que está pulando, é o som que não está começando antes, está começando ali no corte, então dá provoca um estranhamento. Então, a gente, para o corte final, a gente dá esse tapinha no som, e aí depois a gente manda para o editor de som, que aí ele vai fazer um trabalho maravilhoso. Mas a gente tenta fazer o mais maravilhoso possível, tá? Na edição de imagem, a gente trabalha o som também, porque o som, a edição de imagem, a gente está construindo aquele universo, né? E o som, ele faz parte desse universo. Por isso que a gente precisa propor um som bacana. Beleza? É isso. E aí, dependendo do número de alunos, a gente organiza as equipes, né? Alguns vão fazer assistência, e aí é muito legal, porque vão ter experiência como assistente, quando sair arrumar um trabalho de assistência, já se sente seguro, e outros vão editar. Tá? E aí a gente tem alguns trabalhos de finalização que a gente pede para vocês fazerem também. E aí a gente tem a Super Mari, para os que não sabem fazer, ela vai orientar, que é produzir os créditos finais, iniciais. Se o filme, isso tudo a gente vai analisar no roteiro e a gente vai falar com o diretor. Se o filme pede alguma coisa especial, alguma arte gráfica ou alguma coisa, a gente precisa levantar essas demandas no início, tá? O editor tem que falar com o diretor para saber o que você quer, como é que você quer o crédito inicial, vai ter alguma arte gráfica para a gente poder ter tempo de produzir isso. Tá? E se a gente não souber fazer, a gente corre atrás, a gente aprende. E a gente tem profissionais aqui dentro para ajudar a gente a produzir isso. Tá bem? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. E queria ouvir vocês agora. O que vocês acham? Se vocês têm alguma pergunta, se vocês queriam
ver alguma coisa específica que eu não abordei. Podem falar, e se vocês quiserem abrir a câmera, eu vou adorar, tá, gente? Eu não gosto de falar para essas bolinhas. Eu gosto de ver os rostinhos de todos. Eu sei que o Ricardo não está podendo abrir a câmera. Não sei se Maurício tem alguma questão. Ricardo, o que vocês acharam? Eu gostei muito. Eu fiquei com uma dúvida que você falou no início, que não tem tanto a ver com a questão do programa, mas você falou que vai ter uma outra pessoa que vai orientar sobre o Da Vinci? Eu não entendi direito essa parte. Sim, a gente tem a Mari, ela foi minha aluna, e ela é tão sagaz, que ela virou monitora e ela saca muito de Da Vinci, e ela dá aula de Da Vinci também. Então, a gente tem um outro módulo dentro do curso, que é Da Vinci. Ah, sim, dentro desse próprio curso. Não, ele é a parte. Ele é a parte. A gente não abre porque ele é a combinar com os alunos que estão nesse curso para ver quantos alunos vão querer, quantos alunos precisam, disponibilidade de horário, porque aí a gente adapta, tá? Entendi. Ok. E ela, além de dar as aulas de Da Vinci, quando a gente está montando o filme, ela dá toda a orientação, essa parte mais técnica, de se precisar, as artes gráficas, tudo isso, ela ajuda a fazer. Tá? Entendi. Aliás, eu tenho até uma novidade. A Mari acabou de pegar um super trabalho que ela foi minha aluna no primeiro curso, um super trabalho de assistência num projeto enorme. Me mandou uma mensagem, eu estou bem feliz. É isso. Então, assim, se você estiver interessado em fazer o curso de Da Vinci, né, no início do curso a gente combina quais são os melhores horários. Eu acho que são 5 aulas que ela dá, se eu não me engano. E aí ela tem o curso dela todo estruturado também. Ela dá várias partes do Da Vinci, assim, né? Que acho que ela não fala do Fusion, mas ela fala do edit, da correção de cor, dos deliveries, tudo isso. Ah, legal. E em relação ao material do curso que está sendo feito, aí a gente receberia esse material remotamente, seria pela nuvem, e a gente ficaria com esse material, receberia o roteiro e começava a montagem. Isso, vocês recebem... A gente tem uma parte aqui da pós-produção, né, que a gente filma em alta, em 6K. E aí o César, ele converte para proxy e sobe na nuvem. Aí o editor e o assistente baixam esse material, vocês recebem todos os boletins, o roteiro, e aí vocês vão editando. E aí a gente tem as aulas onde vocês apresentam, mas calha que... Por exemplo, o seu filme, você não vai ter todas as aulas para apresentar o primeiro corte e um segundo corte, né? Só um primeiro corte e corte final. E aí eu acompanho, então, de uma maneira, assim, com bom senso, né? Claro, eu acompanho a edição. Digo isso para ninguém vai me ligar às 3 horas da manhã. Estou aí, não sei se põe o plano fechado ou o plano aberto às 3 horas da manhã. Isso é uma questão muito importante, mas a gente vai ver durante o dia. E aí eu acompanho a edição de vocês em paralelo das aulas, tá? Pelo WhatsApp, a gente se precisar entrar no Teams para abrir o projeto e me mostrar, a gente abre, vejo, tá? Certo. Eu baixo também todo o material, então, assim, se quiser me mandar o projeto, eu posso abrir aqui, ver, a gente trabalha. Sim. Então é isso. Alguma pergunta mais? Maurício? E aí, gente, os filmes, vocês entram com crédito, né, no final, e eles servem para o portfólio de vocês. Alguns filmes a gente manda para festivais, e aí vocês já tem isso no portfólio, tá? Para vocês apresentarem depois, quando vocês forem buscar trabalho, ó, já montei, já fiz assistência. E os filmes são... Depois vocês entram lá na página, tem os trailers dos filmes. Eles são muito bem produzidos, né?
Então, são ótimos cartões de apresentação. Você finalizou hoje? Alguma pergunta mais? Bom, então é isso. Acho que a gente pode encerrar, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a secretaria da escola, tá? E tirar qualquer dúvida com a Adriana. Tá bom? É ótimo. Vou ver, fazer um esforço aqui, que eu estou muito interessado em fazer o curso. Vou tentar, com certeza. Eu tenho até dia 20, né? Até dia 19 para conseguir me programar aqui. Tá Dá bom. tempo. Espero que você consiga, Ricardo. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Quero demais. E tem uma coisa que eu não falei. No final, porque a gente acabou de fazer a avaliação crítica e que foi incrível. Assim, no final de tudo, a gente faz a pré-estreia dos curtas, né? Que todo mundo recebe os links, a gente assiste os curtas em casa. Depois tem um grande encontro com cineastas consagrados que vão comentar e fazer avaliações críticas dos filmes. Então, a gente convida o Walter Lima, que é o instrutor de direção, por exemplo, o Silvio Darim, enfim, gente da pesada aí que vai fazer análise do trabalho de vocês. Tá? E é incrível esse encontro, é muito legal o debate dos filmes. Então é isso, gente. Qualquer coisa, podem mandar e-mail para a secretaria, tá? Que a Adriana me encaminha, se tiver alguma questão para mim, que a gente responde lá para vocês. Tá bom, muito obrigado. Gostei muito. Que bom, eu que agradeço. Gente, então um beijo grande, boa noite e nos vemos em breve. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.